Assunto do vídeo de hoje, bora lá falar sobre o Kung Fu nos filmes. Hoje a gente vai falar bastante sobre essa questão da relação das artes marciais chinesas com os filmes de ação, os filmes de luta. Será que esses estilos de filmes são reais? Será que eles funcionam mesmo na prática, assim como nos filmes? Você ainda não me conhece, eu sou o professor João Correia, professor e instrutor de Kung Fu e Defesa Pessoal, e vai ser muito legal trazer essa temática aqui dos filmes com as artes marciais pra gente fazer essa intermediação, né, da representação dos estilos nos filmes e também da aplicabilidade, ou seja, a gente vai fazer um paralelo aqui sobre coreografias, o quanto isso é viagem, o quanto isso não é, o quanto isso representa fielmente aquele estilo pra gente aprimorar e aprender cada dia um pouquinho mais sobre Kung Fu. Beleza? É claro. Lembrando que o intuito aqui não é te ensinar o que está sendo ali ensinado nos filmes, até porque nos filmes as coisas não são bem como na realidade. Mas se você quer aprender as coisas como são na realidade no Kung Fu, você pode acessar aí aprenderkungfu.com.br. Lá sim é o lugar onde eu vou te ensinar as práticas físicas, te ensinar os treinamentos, te ensinar as técnicas, te passar os detalhes para você treinar, né, em casa, sozinho ou com um parceiro. Obviamente, se você tiver a oportunidade de frequentar uma academia, frequente uma academia. Se você já frequenta e quer absorver um pouco mais da experiência que eu passo lá, que eu ensino para os alunos, não só eu como diversos outros professores que eu tenho convidado para trazer conteúdo para lá, cara, fica à vontade, é como se fosse a Netflix de conteúdo. A diferença é que lá não é só conteúdo de Kung Fu relacionado a entretenimento, lá é prática, lá a gente coloca prática para você treinar e adapta esses treinamentos para você conseguir fazer na sua casa, beleza? Então se você quer treinar, quer desenvolver essa sua habilidade, quer desenvolver sua autoconfiança, aprenderkungfu.com.br. Vê lá se você curte a proposta que a gente tem, beleza? O filme, seja ele qual for, tem única e exclusivamente o objetivo de retratar uma história de uma maneira que engaje as pessoas. Ou seja, o objetivo de qualquer filme é ser bonito e não ser efetivo quando a gente está falando de combate. Então, 95% do filme se preocupa com a estética, daquilo ser visualmente interessante, e 5% dele ser eficaz, parecer com uma luta de verdade. Então, eu quero deixar isso claro aqui para você não confundir o que eu vou falar após isso a respeito dos filmes, tá bom? Uma luta de verdade quase sempre vai ser feia. Então, enquanto no filme é 95% é bonito, 5% é real, na luta é invertido. 95% é realidade, é feio, e 5% acaba sendo bonito ali, como nas telas de cinema, tá bom? Quer ver um exemplo prático disso? Pega um filme de MMA, pega lá o Quebrando Regras, é um filme sensacional, não tá na nossa lista aqui, porque ele não fala de Kung Fu especificamente, beleza? Posso fazer uma outra lista aqui com filmes de artes marciais no geral, mas é um filme que retrata o MMA, mas que no filme todos os golpes são perfeitos, todos os golpes se encaixam, é extremamente legal de ver. E depois vai assistir uma luta lá de 5 minutos de MMA e você vai ver o quão feio é comparado ao filme, tá bom? Mesmo o filme que visa retratar algo extremamente realista, como um combate corpo a corpo de competição, não é a mesma coisa, tá bom? Então isso aqui é o nosso acordo para você entender. Filme é uma coisa, a realidade é outra. Quinta posição aí ficou com o filme muito famoso, que são As 32 Câmaras de Shaolin. E obviamente que fica claro qual estilo ele retrata, que é o estilo Shaolin. Se você não conhece, e é bem provável, né, que se você não é um cara aficionado por Kung Fu, se você tá chegando agora, é um filme antigaço, tá bom? Lá da época do Gordon Liu, que estrelou aí essa série de filmes, né? O estilo retratado nesse filme é o estilo Shaolin, o estilo dos monges, tá bom? Vamos falar aqui dos principais critérios que eu vou citar. Primeiro, vamos falar sobre a fidelidade dos movimentos do filme com os movimentos do estilo. Cara, é uma fidelidade muito realista, tá bom? Realmente, as rotinas que são treinadas nesse filme, os movimentos que são feitos, são os movimentos bem próximos do que é o estilo realmente tradicional. Por quê? Porque a gente fala que é próximo, né? Não são iguais, porque muitas das vezes os atores não são mestres, tá bom? Os atores treinam, obviamente, com mestres, mas é diferente a representação de um mestre de arte marcial fazendo um golpe, ensinando, e um ator de cinema, tá bom? Então tem esse paralelo aí. Então eu acho que a movimentação é muito fiel sim aos movimentos que tem dos treinamentos de Shaolin.
Mas as cenas de luta, as coreografias, não são tão reais assim. Por quê? Por conta do tempo, gente. A gente tá falando de um filme que foi produzido lá pro lado de 1970, tá bom? Então as técnicas de captação de imagem, as técnicas de coreografia não eram tão avançadas. Então é um filme que mostra muito da essência do estilo e da movimentação, de como ele surgiu, mas as coreografias ainda é aquele estilo antigão, né? Fica... É muito pausado, por quê? Antigamente as câmeras nem captavam um movimento tão rápido, né? Então se eles fizessem algo muito rápido, não ia ficar legal, não ia parecer com um combate, né? Então para ficar bonito, novamente o objetivo do filme é ficar bonito, ficou daquela forma. E naquele tempo, lá para 1970, aquilo era bonito, tá bom, gente? Vocês vão me perdoar, não queira comparar, sei lá, a coreografia de um filme de hoje, você pega lá o John Wick, né, que tem, porra, um mega jogo de câmera, os caras treinavam meses lá com o Keanu Reeves pra fazer uma coreografia do filme de 1970. Também não seja louco de querer comparar. Inclusive, John Wick não tá nessa lista aqui, mas eu recomendo, cara. Que filme top de coreografia de porrada. Keanu Reeves tá de parabéns. É um cara que treinou Kung Fu lá no Matrix, né? Depois treinou um Jiu-Jitsu. Cara, esse filme é muito foda. Vale a pena a menção honrosa que é ele. Então, vamos lá. A fidelidade dos movimentos de 32 câmeras de Shaolin é muito real. A coreografia não é tão boa assim por conta do tempo, mas é um filme que vale muito a pena. No quesito de viagem das cenas, né? O comparativo entre a realidade e a viagem, eu vou colocar ali ele num meio termo quase pra mais, tá bom? Então, ele é bem viajante. Por quê? Porque envolve muito essa questão cultural dos filmes chineses também, tá bom? Então vai ter algumas cenas do cara voando lá e etc. Coisas que parecem efeitos especiais que fogem o tom da realidade. Obviamente que você também tem que levar em consideração, além de ser um filme antigo, o fator cultural, tá bom? Na China isso é muito comum, as pessoas curtem, principalmente naquela época, essa questão dessa magia do cinema, né? Então enquanto para nós aqui no Ocidente, essa viagem dos filmes de luta é vista com maus olhos, de tipo, caramba, isso é falso. Pra eles lá, isso é visto como algo muito legal. Eles falam, caramba, isso é sensacional, o cara deu um soco e o outro voou. Então é uma questão de cultura, tá bom, gente? Assim como a gente curte aqui no Ocidente ver Velozes e Furiosos, que é uma puta mentirada também, mas que a gente adora. Desde o 1 até o sempre, a gente fica, caramba, os caras dirigem muito, e a gente sabe que ali é efeito especial, cara ultra treinado, que na pista mesmo, numa corrida, primeira manobra daquela ali, ia capotar, ia morrer todo mundo, tá bom? Então, entende aí também esse fator cultural. Segue pro próximo, nosso quarto colocado aí, Fúria do Dragão. Fúria do Dragão, não podia deixar de fora nessa lista aqui um filme de Bruce Lee, né, rapaziada? Óbvio. Ô, Joel, Bruce Lee é o cara que tá em quarto lugar? Como assim? Bruce Lee é um ultra mito da arte marcial. Cara, calma, eu já te falei. Essa ordem aqui não é por ordem de melhor ou pior, tá bom? É a ordem dos filmes mais famosos aí. O Bruce Lee tá em quarto aqui nessa posição com o estilo Jeet Kune Do. O que é o Jeet Kune Do? É o estilo fundado pelo Bruce Lee. O Bruce Lee é, digamos assim, o contrário total do 32 câmeras de Shaolin. Por quê? Porque ele visava trazer o estilo que ele queria apresentar dentro dos filmes dele, no Fúria do Dragão principalmente, que é o Jeet Kune Do, é exatamente a forma realista. Então eu coloquei eles dois aí logo no começo para ter esse contraste, tá bom? Então vamos avaliar aqui o quesito da fidelidade dos movimentos. Eu acho a fidelidade dos movimentos de Jeet Kune Do com o filme Fúria do Dragão excepcionais, tá? É muito legal. O Bruce Lee tinha essa visão realmente de trazer muito próximo da realidade. Ainda não é o que é treinado numa academia de Jeet Kune Do, obviamente, porque é um filme, mas é muito real. As coreografias, que é o segundo ponto que eu tô avaliando aqui também são excelentes. O Bruce Lee, cara, era um excelente coreógrafo, né? Ele criava ali com uma maestria muito grande e também aplicava muito grande. Obviamente que não tem tantos efeitos quanto hoje também, mas se você pega uma coreografia do filme do Bruce Lee, levando em consideração o tempo que era, cara, ela pode bater de frente com grandes produções dos dias de hoje, com todos os efeitos que a gente tem e o tempo de treinamento. Então, cara, é uma coreografia bem legal, bem parecida ali com uma luta real, obviamente. Tem o gap do filme, né, que tem que aparecer. Inclusive tem aqueles mitos, né, que a galera fala que a câmera não conseguia captar o movimento do Bruce Lee, e eu não duvido de ser verdade, cara, porque eu filmo aqui hoje com uma câmera super moderna aqui, uma Canon, que muitas das vezes, dependendo do tipo, da quantidade de frame que a gente coloca para ela captar, e eu faço um movimento muito rápido, não dá pra ver.
né? Então muitas das vezes as aulas que a gente tem lá no Aprender Kung Fu, a gente filma em 60 frames para colocar em câmera lenta, para o cara ver cada um dos movimentos, porque lá a gente não faz só a parte didática, ensinando como que faz, os tipos de golpes. A gente também tem prática, então lá você vai ver muita cena da gente fazendo sparring, muita cena da gente ensinando como que você faz para acelerar e evoluir o seu treinamento. Então realmente a gente precisa de uma câmera sofisticada que filme em 60 frames por segundo, em 120 frames. Imagina o cara lá na época do Bruce Lee filmando com aquelas câmeras de manivela, sei lá como é que filmava, mas mano, claro que não dá para fazer uma coreografia também no tempo real de luta. Primeiro porque ia machucar os atores e os dublês e todo mundo ali. E segundo, cara, realmente não dava, tinha que ser feito um pouco mais pausado, mais devagar para você conseguir assistir, mas a coreografia é bem maneira sim. E o nível de viagem, né, dos filmes do Bruce Lee, eu acho muito curtos, tá bom? Tem um pouquinho de viagem ali quando ele dá uma porrada e o cara voa, mas novamente, é para dar um efeito. Se for o efeitozinho do cara tomar um chute e cair no chão, o filme fica um pouco sem graça, né? O cara tem que dar uma voadinha quando ele toma uma voadora. Na vida real a gente sabe que não é assim. O cara toma uma voadora, no mínimo ele se encolhe. Depende da voadora. Tem algumas voadoras que fazem a galera voar assim, tá bom? Não é tanto quanto nos filmes. Mas eu acho que comparado, no modo geral de filmes, os filmes do Bruce Lee têm pouca viagem, tá bom? Então é um filme pouco viajado e eu acredito que sim, representa muito bem o Jeet Kune Do. Ninguém melhor para representar o Jeet Kune Do do que o cara que fundou a parada, né, meu brother? Então, se você quer entender um pouquinho sobre Jeet Kune Do, ver um pouquinho na prática, assiste Bruce Lee. Obviamente que depois desse filme o Jeet Kune Do evoluiu muito, o próprio Bruce Lee mudou muita coisa, mas lá eu acho bem legal. O nosso terceiro colocado com uma menção honrosa, porque é um dos filmes que eu mais curto, é O Mestre das Armas. Sim, Jet Li representando o Yuan Jia. Cara, esse filme é sensacional pela história. É um dos meus filmes favoritos de todos assim mesmo. É um filme que vale muito a pena assistir. E o estilo representado lá é o estilo da escola Xingu, né? Que é um Kung Fu tradicional do norte. Então, muitas das vezes a gente fala, né? Kung Fu do sul, Kung Fu do norte. A Xingu é uma escola que representa o estilo ali tradicional do norte, tá bom? Então vamos categorizar esse filme aqui como um Kung Fu tradicional. Se você quer ver um filme que representa o Kung Fu tradicional, assiste O Mestre das Armas, beleza? Vamos lá pra gente categorizar a movimentação da escola Xingu com a movimentação que tem no filme. Eu acho extremamente realista, muito próxima, principalmente porque as pessoas que ajudaram ali no filme foram realmente os professores da escola Xingu e quem representou é ninguém mais, ninguém menos do que Jet Li, né, meu brother? Ali é mestre de verdade, ali não é um ator qualquer representando a parada. O cara coloca a movimentação que o professor, que o mestre passa excepcionalmente. Dependendo do filme do mestre, o cara coloca até melhor. Jet Li dá aula, Jet Li dá muita aula, cara. Ainda hoje, já velhinho já, o cara, assim, é sensacional. Sou muito fã do cara mesmo, tá bom? O nível de coreografia é também excepcional, por mais que venha aí o nosso terceiro e último quesito, que é o nível da viagem. Esse é um filme que ele, por mais que ele tenha movimentação muito próxima dos treinamentos do estilo tradicional, também tenha uma coreografia muito boa de assistir, legal, ele vai pegar um pouquinho sim nesse quesito da viagem. É um filme que tem algumas cenas que viajam bastante nos efeitos, assim, tal, tem algumas que ficam até um pouco toscas, que eu acho sensacional, mas novamente falando quesito cultural, né? Mas é um filme que representa excepcionalmente o estilo do Kung Fu tradicional, cara. O Kung Fu tradicional é aquilo ali, tá bom? Se tá próximo ou longe da realidade, né? Esse nível de viagem é um quesito especial do filme. Eu acho que o filme tem muita coisa de real, mostra muita cena de detalhe dos golpes pegando, o que os golpes causam no corpo, então mostra as fraturas, mostra os ângulos, as formas de bater, e isso é extremamente realista, tá bom? Alguns fatores da coreografia acabam viajando. Então é um filme que eu acredito que representa bem sim, porque tem o seu fator viajante por conta da cultura, da mística, do que os chineses curtem, e eu também gosto pra caramba, né? Porque eu sou meio chinês, minha descendência aí é meio misturado, tá? Mentira, gente, não tem descendente chinês não. Eita porra, até tossi aqui. Não tem descendente chinês até onde eu saiba não, é só afinidade mesmo espiritual. Enfim, é um filme que eu acho que representa muito bem o Kung Fu tradicional. Em segundo colocado, não poderia deixar de citar Ip Man, o grande mestre, né? Muita galera aqui do meu canal é fã, porque sabe que eu treino Wing Chun, pratiquei Wing Chun durante muitos anos, ensino Wing Chun, sou um apaixonado por Wing Chun. E o filme Ip Man
é o filme que retrata, que, digamos assim, espalhou para o mundo o nome Wing Chun. Eu costumo dizer que, cara, existia o Wing Chun antes e depois do Ip Man, principalmente os filmes retratados aí com o Donnie Yen, que é um cara que também executa numa maestria sensacional. Ele não é um cara que leciona, ele não é um professor de Wing Chun, tá bom? Mas é um cara que praticou avidamente aquilo para poder representar no filme. E no quesito representatividade, esse eu diria que é um dos melhores. O Ip Man conseguiu ali, o Donnie Yen conseguiu representar a movimentação, os treinos, os ângulos com muito critério e muita riqueza de detalhes nesses filmes do Ip Man, em especial o primeiro filme, tá bom? Por que em especial o primeiro filme? Porque se a gente for avaliar toda a trilogia, ela foi evoluindo, foi ficando cada vez mais viajada. Então o que eu tô falando aqui, vamos falar do primeiro filme, Ip Man 1, O Grande Mestre, legal? Nesse primeiro filme foi o que eu achei no critério de viagem, né, de realidade, foi o que eu achei mais realista. Do segundo em diante ele foi cada vez ficando mais viajante, porque também, cara, fazer aquele nível de coreografia que eles fizeram no primeiro ali deve ser punk, tá bom? É difícil. No primeiro também tem alguma viagenzinha, tá, gente? Ele não tá 100% ali não. Tem um pouquinho de viagem, obviamente, mas tem muito menos do que nos outros, o que faz eu ser apaixonado pelo primeiro filme, tá bom? E as coreografias são excepcionais, cara. Então, se você quer ver um filme aí que mostra o que é o Wing Chun ali na questão de movimentação, que tem uma pegada de coreografia realista, obviamente com o quesito de ser um filme, então é tudo muito rápido, é tudo muito assertivo, né? Não dá pra comparar com a realidade, onde você erra, você tem um tempo diferente, mas que é muito legal. E a viagem também não é tão grande, tão discrepante quanto a espada de Shaolin voadora lá, ou a guilhotina voadora, que é aquele filme antigaço bem viajante. Beleza? É um filme que vale muito a pena, retratar muito o estilo Wing Chun, que é esse estilo do sul aí, a gente falou de um estilo do norte, né? Que foi lá no filme Mestre das Armas, vale a pena falar também de um estilo de Kung Fu do sul, que eu acho que é muito bem representado. E, por último, o nosso primeiro colocado dessa lista, não menos polêmico e não menos viajandão em alguns quesitos, o grande filme do Jack Chan, Drunken Master. Esse eu acho que é um que as galera têm mais dificuldade, porque fala aí sobre o estilo Zui Quan, o estilo Zui Quan ou punho bêbado. Joel, me fala, mano, essa parada existe, não existe? Que viagem é essa de estilo do bêbado? O cara olhou para um bêbado, viu o cara tomando um porra e falou, vou lutar igual ele, ó, chapadaço. Não é bem por aí, brother. Vamos lá pra gente entender um pouquinho do que é o Zui Quan, né? O Zui Quan, até onde eu tenho entendimento, ele era um estilo utilizado, né, nas forças policiais, militares, que era basicamente de um estilo de disfarce, né? Quando o cara era um investigador, precisava ser um espião, alguma coisa, ele se disfarçava ali de mendigo, né? Que era um cara que passa meio despercebido em qualquer cidade, ninguém dá muita atenção ali pro mendigo. Ou ele tomava realmente um porre para ficar mais realista o papel dele, ou ele simplesmente fingia que estava bêbado ali, né? Então, dos dois, quando rolava algum porradeiro, por ele estar espionando, tá onde ele não devia, ele não podia entregar a posição dele ali como um espião, né? Então ele tinha que, ou porque ele estava chapado, realmente lutar bêbado, ou porque ele estava fingindo, ele tinha que continuar fingindo, lutando, fingindo que estava como um bêbado. Ele não podia estragar o disfarce dele. Se você for estudar a origem do Zui Quan, você vai ver que a origem é exatamente essa. Alguns filmes, inclusive, retratam isso, né? Que eram realmente os caras que estavam ali buscando informações. Não era uma escola que era na frente do bar, né? Talvez hoje em dia podia ter isso aí, tá vendo? Vamos montar um estilo Zui Quan na frente do boteco. O cara sai de lá cambaleando, tropeça, cai na escola de Zui Quan, vê um monte de bêbado lá treinando, fica interessado, paga a mensalidade, porque aluno tem que pagar a mensalidade, né? Pelo amor de Deus, né? Ajuda o professor aí, mano. Na moral. Tem dinheiro pra cerveja? Engraçado. Tem o dinheiro pra tomar o porre, mas não quer pagar a danada da mensalidade, que é, sei lá, 150, tem escola aí que é até 50 reais, você pega, sei lá, o aprender Kung Fu aí, cara, você vai pagar menos de 50 reais por mês. Pelo amor de Deus, né, meu irmão? Você tá tomando cachaça pra caramba aí, enchendo o copo, enchendo a cara d'água aí e não quer pagar o professor? Enfim, não é isso, né, que é o Zui Quan, não é um monte de gente bêbada treinando. E o Zui Quan tem, cara, diversas paradas que eu acho muito legais, inclusive eu vou fazer um vídeo aqui só sobre o Zui Quan, falando sobre as aplicações que eu vejo práticas no Zui Quan. Uma das principais que eu vejo aqui, nenhum estilo, quase nenhum, eu separo ali um pedacinho para capoeira, quase nenhum estilo te ensina a lutar desequilibrado.
né? Todos os estilos você volta para uma postura, volta para uma base, volta para uma base. O Zui Quan não, ele te ensina a lutar enquanto você está caindo, quando você está caindo você continua batendo. A capoeira é o único estilo fora o Zui Quan que eu conheço que faz isso, beleza? Falando do filme Drunken Master... beleza, galera, seguinte, quando eu fui editar esse vídeo aqui que você está assistindo agora, eu percebi que os últimos arquivos aqui estavam corrompidos, né? E como já estava na data de postar esse vídeo, que é hoje, então eu tô gravando essa segunda parte aqui hoje, só tô explicando aqui pra vocês o porquê disso. Eu não queria deixar de postar esse vídeo pra vocês, não ia dar tempo de gravar ele por completo novamente, então tô gravando esse finalzinho aqui em outro cenário. Na verdade agora eu tô em São Paulo, tô em outro estado, outro cenário, com outra roupa por conta disso. Mas vamos lá, a gente estava falando aí sobre o filme Drunken Master, legal? E eu quero fazer a avaliação aqui, assim como eu fiz dos outros vídeos, em 3 quesitos. O primeiro quesito do Drunken Master que a gente vai avaliar é a fidelidade dos movimentos mostrados no filme com os movimentos realmente do estilo Zui Quan, com o estilo do punho bêbado. E eu acredito que eles são muito fiéis, sim. Então o filme mostra ali como que funciona toda a movimentação. O Jack Chan, né, mostra isso com muita propriedade. Então muito do que é realmente treinado numa escola de Kung Fu do estilo Zui Quan é exatamente aquilo que tem passado no filme, tá bom? No quesito coreografia, ele deixa um pouquinho a desejar, por se tratar também de um filme antigo, né? E obviamente porque a gente sabe dessa diferenciação entre uma luta real e um filme, né? A gente já falou bastante sobre isso daqui. Então a coreografia, por mais que seja o Jack Chan executando, ele costuma fazer muito aquele plano sequência, né? Não tem muitos cortes, até porque o filme é antigo. A coreografia não é tão realista nesse ponto. Então, obviamente que você colocar em prática o estilo do punho do bêbado seria muito diferente do que é mostrado ali no filme, por conta da coreografia, que a coreografia queria mostrar todas as movimentações. Num combate real seria algo muito mais prático, algo muito mais simples, tá bom? Então a coreografia aí eu vou colocar que ela tem um grau aí mediano, ela deixa um pouquinho a desejar, por mais que seja legal assistir no filme, beleza? Inclusive, eu já prometi aqui, se vocês quiserem que eu faça um vídeo exclusivamente falando sobre o estilo do bêbado, sobre o Zui Quan, deixa aqui embaixo, eu vou fazer uma análise mais técnica, mas escreve aqui pra mim pra eu saber se de fato você quer. Então coloca, escreve aqui embaixo, eu quero o vídeo do estilo bêbado, clique em gostei que eu vou saber que você está interessado. Se vocês não quiserem, sem problema nenhum, não precisa escrever, não precisa clicar em nada, aí eu vou continuar a gravar a série comum que a gente já tem, beleza? Mas se vocês quiserem, deixa aí o seu recado. E o último ponto que a gente tem que avaliar do filme Drunken Master é o ponto da viagem, né? O quanto aquilo ali é viajante no quesito realidade, que entra em consonância aí com a coreografia. Eu acho que é um filme que ele não viaja tanto, porque ele não tem tanto efeito especial como eram os filmes chineses antigos, né? Aquela coisa do cara voando, dando uns golpes que não existem. Tá vendo? Ó, gravar em São Paulo tem esse porém aí, ó. Tem helicóptero passando toda hora. Então, não é um filme que viaja tanto na minha concepção, mas pela técnica da filmagem, obviamente que algumas coisas ali saem um pouco da realidade, mas até mesmo os treinamentos que são mostrados naquele filme ali são treinamentos realistas, são treinamentos meio punks, assim, meio loucos, mas que isso sim existe em muitas escolas. Algumas escolas são adeptas, né, ou eram no passado, a fazer uns treinamentos meio hardcore, assim. O resultado disso aí é variável, né, vai depender, alguns são bons, alguns são ruins, alguns são só viagem mesmo, mas eu acho que o filme fica ali no meio termo também nesse quesito de viagem. Beleza? Lembrando que se você gosta do nosso trabalho, cara, e quer saber mais do que está rolando, o que está pegando, ficar mais atualizado em tempo real, lá no Instagram é o lugar certo. Lá a gente faz live, né, toda semana para poder trocar ideia. Então, se você quer trocar ideia aí sobre os temas que a gente tem, vai lá no Instagram. É algo bem legal para a gente poder estar conversando. E se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para você receber os vídeos, né? Inclusive os novos que eu vou produzir. Vocês pediram para eu produzir aqui nos comentários aquele do top 10 dos estilos do Kung Fu, e ele já está no forno aí, a gente já está preparando ele para sair. Então é sempre importante que vocês deixem sim as dicas e sugestões. Pode mandar lá para mim sempre no Instagram, que eu faço pesquisa às vezes também para ver qual tema vocês querem mais. Então vai ser bem legal estar contigo, beleza? Te vejo no próximo vídeo. Até lá, saudações!